Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham se divertido bastante aí nessa semana de descanso, semaninha de férias, para a gente voltar aí com as energias renovadas para as nossas aulas de história e geografia, né? E bom, a gente vai continuar agora na apostila nova, finalmente aí já na apostila nova. A gente vai falar sobre a cultura romana. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado aí sobre a questão do direito, da arquitetura, do teatro, é, do pão e circo, que a gente comentou na última aula. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque o teatro está ligado a isso. Não só o teatro, mas os espetáculos dos gladiadores e afins. Bom, a gente está de cara nova aí, acho que vocês puderam ver, já devem ter visto aí com outros professores, mas só para reforçar aí que a gente está de cara nova aí desse layout novo. Bom, então falando um pouquinho sobre essa questão da cultura romana, a gente tem que entender aí, né, que toda a cultura romana ela tem um processo aí de englobar outras culturas, outras sociedades e agregar isso à sociedade romana. Então a gente está falando isso tanto da religião quanto do, do sistema social, do sistema cultural, de teatro, entre outras coisas. Como assim, prof? Basicamente é o seguinte: todas as sociedades que os romanos conquistavam, eles viam o que era legal para eles e acoplavam isso, o que eles achavam legal, junto com a cultura deles. O maior exemplo disso vai ser na religião, porque quanto mais Deus, melhor. Quanto mais deuses tivessem para proteger os romanos, melhor seria, né? Porque menos risco eles correriam. Então eles englobam inúmeras divindades, de inúmeros panteões diferentes no seu panteão romano. E com isso eles vão aderindo aí às tradições religiosas e afins de outras culturas na cultura deles. Bom, e uma das principais culturas que vai influenciar o pensamento romano não só influenciou os macedônicos, né, como vai influenciar agora os próprios romanos. Então, para a gente entender essa cultura romana, a gente precisa entender o que a cultura grega. Os gregos vão ter uma forte influência, uma influência muito grande na sociedade romana, e isso é simples de entender, né? A admiração pela ciência, pelas artes e entre outros fatores que os gregos tinham, né? A arquitetura grega e assim por diante. Então, por esse motivo, os romanos vão assimilar alguns valores gregos, filosóficos, culturais, entre outros, e vão usar isso na sua própria cultura. Obviamente, existem algumas inovações, existem meios no quais os romanos vão ter o seu propulsor de tudo, né? Propulsor, enfim. Eles que vão começar com algumas ideias novas e até a edição de algumas ideias que não são deles, mas eles vão mudar, né? Editar um formato que seja legal para eles. Um dos principais aí que a gente vai ver é a questão das leis, né, do direito romano, e é um dos principais edições que é feita, e essa edição é muito bem usada, né, e tanto que fica muito famoso o direito romano. Na religião, por exemplo, a religião romana tradicional, ela não comportava dogmas, né, ela era prática e imediata, né, era coisa assim, nada muito pragmático, nada muito dogmático, muito cheio de rituais e coisas assim. Eles eram mais práticos, vou lá, rezo e pronto, acabou. Isso vai incluir tipo, culto aos antepassados, que são aqueles deuses lares que a gente já falou, aos deuses públicos, né, que são os deuses de todo,
a crença nos auspícios e nos prodígios, que são as manifestações divinas através da natureza. E depois da conquista de Roma, né, depois da conquista de Roma, que conquistou a Grécia e o Oriente, eles começaram a abrir aí uma certa introdução às divindades orientais. Uma delas, por exemplo, que era uma das deusas mais cultuadas do Império Romano, era a deusa Ísis, que era do Egito, né? A Serapis e Mitra. A gente já falou um pouquinho sobre Mitra e a gente vai falar bastante sobre isso agora no aprofundamento, principalmente na aula ao vivo. Então, os deuses grego-romanos, né, que eram deuses gregos que trocavam o nome para ir para o nome romano, Júpiter, Juno, Minerva, eles vão acabar caindo em um descrédito, né? Eles vão acabar parando de ser cultuados depois de um tempo, principalmente no Império Romano. E uma das religiões que a gente mais vai falar e que vai assumir o posto aí de religião mais famosa até um certo período aí dentro de Roma vai ser o mitraísmo. Então esse mitraísmo ele é uma religião de raiz persa, né? Relacionado ao culto ao sol, representado por um touro e fez inúmeros adeptos. A gente vai trabalhar melhor sobre o mitraísmo na aula ao vivo, porque ele é uma religião muito rica e tem várias nuances parecidas com o cristianismo e que a gente vai ver aí coisas que vieram antes do cristianismo e que o cristianismo acaba adotando depois. O cristianismo em si, ele vai surgir depois, né, lá por volta ele vai surgir depois, mas ele vai ter uma efetivação, né, um poder, digamos assim, lá pelo final do século IV depois de Cristo, que é quando ele vai ter assim uma ascensão, digamos assim, o ápice desse momento. Mas até então eles eram cultos pagãos, né? Era um culto que tinha que ser feito escondido, eles não aceitavam muito, na cultura grega eles não aceitavam muito. Mas o porquê que eles não aceitavam não tem muito a ver assim por ser uma religião que não reconhecia Deus e afins. É que é o seguinte, no cristianismo eles queriam fazer alguns cultos no quais não fossem públicos. E isso ia totalmente contra a vertente do Império Romano. Todos os cultos, todas as crenças tinham que ser públicas, tinham que ser nada escondido, nada secreto, nenhum dogma, nenhum nada. Tinha que ser tudo muito bem claro. Um dos exemplos é o culto ao Bacchus, né, que é um dos deuses, e ele foi proibido justamente por ele ser um culto escondido. E é o caso que vai acontecer aqui também, né, na casa do cristianismo, que eram cultos escondidos e por isso que vai ter uma forte represália no começo. A gente vai ter aí a arte romana, né, tem uma originalidade muito pequena. Ela sempre foi influenciada pela cultura grega, né, da Magna Grécia, assim por diante, mas nunca teve assim nada muito significativo. Geralmente era tudo da cultura helenística, né? Principalmente os arcos triunfais, aquedutos, teatros, anfiteatros, circos, termas, tudo isso era com base na cultura helenística. Falando nisso, então, os romanos eles desenvolveram aí a técnica do arco na construção e que se tornou assim uma das práticas mais complexas, né, de formas arquitetônicas e mais complexas até que as gregas. E ela foi direcionada a grandes obras públicas, principalmente aquedutos, casas de espetáculo, entre outras. Um dos melhores exemplos é o Coliseu, né? O Coliseu ele tem bastante arcos, e é uma das construções mais importantes. Na questão das esculturas, por exemplo, eles tinham uma preocupação em colocar grandes homens do Império, né? Então, tipo, o Júlio César, o Augusto e afins, assim, são pessoas importantíssimas para eles, pessoas, grandes imperadores.
ou figuras públicas, pessoas assim que tenham uma função, não era qualquer um, tá? Então era basicamente isso. O direito, então, também a gente vai ver na aula ao vivo melhor, e a gente vê tudo isso na aula ao vivo. Espero que vocês tenham descansado bem. A gente se encontra aí na próxima, nessa aula ao vivo, e é isso, galerinha. Aquele abraço no coração de vocês, passa atividades no grupo, e é isso. Tchau, tchau.